Eu acho que agora voltou. Eu acho realmente que agora voltou. Vamos esperar o pessoal aderir à nossa live. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, começou. Agora sim. Obrigado, Tamires. Gisele, Paulo, querido, como vai? Agora ficou melhor, né? Até minha cor parece melhor. Estou menos pálido, acho aqui. Vamos lá, tudo certo. Onde é que nós estávamos? Bom, eu vou iniciar falando, então, mais uma vez. Desculpa para quem já escutou, mas quem não escutou, vai escutar. Situação aqui, aquela notícia que vinculou, que abriu bares, boates e tal. Não. Bailes, festas comunitárias, não. Isso daí era do decreto do dia 16 lá de trás, quando os nossos dados nos mostravam isso. Hoje, ontem, quando nós publicamos o decreto, e ele foi feito no final de semana, isto é, não tinha os dados que a gente está tendo hoje, a gente, por sinal, restringiu, né, a questão das festas infantis para idosos e crianças. E daí falou, mas então abril vai exigir máscara e abril festa, baile, boate. Não, isso é o decreto do dia 16. A gente já editou mais um novo decreto, e está sendo publicado agora, justamente findando com essa possibilidade. Ainda não é momento, pessoal. Não é momento. E não é problema voltar atrás, rever o decreto de forma alguma. Mas a confusão foi feita e até tem gente que está querendo meter fogo no parquinho, né? Tem gente que está querendo ver o circo pegar realmente fogo. E não é esse o objetivo. Vejam, seria até um pouco de incoerência nesse momento. Mas o decreto ele não é de agora, é ainda do dia 16. Quando a gente foi fazer a reafirmação daquela situação da recreação, da festa infantil, proibindo, óbvio, né? Por causa da questão das crianças e tal, e algumas pessoas estavam usando isso subterfúgio, a questão das escolas infantis, que é regrado pelo decreto estadual, e aí veio à tona o processo, mas é um decreto do dia 16 que informalmente a gente trabalhou para que não acontecesse. Então, festas, bailes e tal não aconteceram. Festas de comunidade também não aconteceram. Então, vejam, devagarzinho, né? A gente vai resolvendo as coisas e vamos lá. Se a gente está tendo tanto envolvimento e tanto cuidado e carinho com a nossa população, seria isso que ia afetar qualquer coisa, mas perfeito, foi levantado esse problema, a gente está regulando a situação, inclusive com os espaços esportivos. Então, antes de ler aqui... obrigado, Giovana. Mas assim, me mandem perguntas, por favor, eu gostaria de responder, eu estou aqui com o secretário Rodrigo, está aqui, o secretário Wagner, o secretário Carlos, o secretário Caetano, tem o João aqui também, eles vão me ajudar a ir respondendo as situações, tá? Que porventura eu não consiga responder, mas vão mandando as perguntas aqui no chat, que é bem bacana, tá? Eu vou lendo aqui, então, esse decreto que está saindo hoje. Fica vedado o funcionamento de atividades em clubes sociais, salões comunitários e atrações, sendo somente permitidos os passeios e parques temáticos, os quais deverão adotar as medidas previstas, isto é, medidas do decreto do Estado, que são aquelas situações das 30 pessoas, devendo obedecer o distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros entre participantes, exceto a questão de famílias, né? Garantindo a ventilação do ambiente e somente poderão operar até as 22 horas. Também, fica vedado o funcionamento de festas, de recreações, casas noturnas, fica vedado o funcionamento de boates, sendo somente permitido o funcionamento de pubs e bares, exclusivamente para alimentação, devendo atender com 50% da capacidade de pessoas sentadas, conforme o APPCI, e operar com atendimento no local até as 22 horas, e após esse horário, somente com o sistema de delivery ou take-away, no mesmo sistema que a gente utiliza para os restaurantes. Então, tem um pubzinho e tal, no mesmo sistema, né? Mesas espaçadas, 50% do salão e tal, até as 22 horas. Então, isso que a gente está regrando. O que mais?
fica vedada a realização de eventos, tais como bailes, festas comunitárias, bingos e demais eventos sociais, culturais e de esportes coletivos. O que são esportes coletivos? São aqueles que aglomeram muitas pessoas. E é muito ruim, eu adoro esporte, falava antes na live, vocês sabem, eu gosto de esporte, curto isso, gosto de futebol, gosto de vôlei, curto todos os tipos de esportes. Agora, o problema e o espírito de tudo isso é evitar aglomeração. Ah, mas eu estou num campo aberto, que cabe muita gente, são só 11 cada lado. Sim, realmente é um problema. A gente discutia agora com o secretário de esportes, hoje de manhã, discutia essa situação, ele ponderando da possibilidade. Ok, mas o problema é no pré e no pós, né? Não é só em campo que é o problema. Tem mais o pessoal da equipe reserva, depois tu tem questão do vestiário, daí tem a equipe que jogou no horário anterior, e depois tu tem o bar, a copa lá no final do jogo, e realmente o pessoal não faz sentido. Veja, eu joguei bastante, vamos lá, não estou dizendo que eu jogava bem, mas eu jogava futebol, gostava de jogar e, pô, tenho amigos pro resto da vida, fiz muitos amigos, assim, nesse processo todo. Algo incrível, uma fase da minha vida que eu adorava. Mas tinha muita gente que me machucava. Fica pensando, até eu falava com o pessoal que anda de moto, eles falavam, qual é o problema de andar de moto? Não, não tem problema nenhum, sabe, essas motos de enduro e tal, eu acho muito bacana, não é a minha praia, mas eu acho bacana, até tenho um pouco de receio. Mas e se tu cai de moto, tu quebra a perna, daí tu tem que ir pro hospital, daí tu tem que ficar baixado, tem que fazer cirurgia, daí no final de tudo, ao fim e ao cabo, tu tá tirando vaga de quem realmente vai lutar pela vida. Vamos olhar por esse lado. No futebol é a mesma coisa. Quebrou a perna, rompeu o ligamento, abriu um corte no supercílio, tem todas essas situações que realmente durante este período não faz sentido. Então eu peço a colaboração de vocês e veja, se vocês quiserem realmente entender que precisa ter um culpado disso tudo, quiserem extravasar e despejar um pouco da raiva por não poder praticar esporte, tudo bem. Minha função é essa também, pode buscar a mim, sabe, xinga, e tudo bem, minha função é buscar preservar vidas. Se vocês não entenderem que o inimigo agora é o vírus, querem atribuir ao prefeito e tal, ao secretário, não tem problema, é do jogo, vamos lá, mas no fundo do teu coração, tenhas por certo que o nosso objetivo aqui da prefeitura e de todos que estão trabalhando é preservar a tua vida, é que a gente esteja aqui depois de toda essa loucura e converse sobre isso e veja que, pô, desculpa, nós erramos por excesso. É muito melhor do que lá na frente, chorando, mágoa e luto, dizer que a gente errou por omissão. Já fiz a minha escolha, né? Vamos buscar pecar por excesso, né? Então, é isso aí. Então fica vedada a atividade esportiva coletiva, que aglomera em ginásios, centros de esportes e demais atividades coletivas, campos de futebol, que gerem aglomerações. Daí vai falar, pô, eu vou jogar tênis. Cara, tênis é aberto, não tem aglomeração. Ah, se tiver torcida não pode, mas assim, 2 em cada lado da quadra, isso não é problema, sabe, pessoal? É importante a gente ter esse bom senso e não ficar aquela coisa, bom, se eu jogo basquete, tem tantos cada lado, e tem vestiário, tem isso e tal, se eu não posso, o outro não pode. Não, vamos tentar ir aos pouquinhos, assim, adequando. Ah, mas já que eu não posso jogar vôlei, o outro não pode correr na rua. Não, calma, sabe? Eu acho que agora um pouco de bom senso, ele agora não, sempre, ele nos ajuda. Isso, Márcia, vamos bailar em casa, né? Tem as lives que estão acontecendo, agora deu uma calmadinha, mas vamos ficar em casa, sabe, pessoal? Ah, tem a questão do pub, do bar, alguém vai puxar a orelha e tal. Cara, se funciona como restaurante, eu quero ir lá jantar, sem problema nenhum, até as 22 horas, vai lá, faz o que precisa fazer e beleza. Mas não como boate, sabe? Não como danceteria, até porque, muito embora o decreto ele estivesse, entre aspas, em vigor, do dia 16 para cá, quando os dados nos mostravam realmente isso, que poderíamos avançar, e nós estávamos convictos disso. Os dados apresentavam, não era uma opinião, um achismo. Não aconteceram, porque no bom senso, na fiscalização, na conversa com os organizadores, nós sempre conseguimos liberar. Então, liberar não, desculpa, nós sempre conseguimos resguardar a situação. Como vai ficar a capacidade de atendimento das academias? Permanece do jeito que estão, 3-1, com muito cuidado. E olha, a gente conseguiu uma construção
junto com os outros entes, Ministério Público e tantas outras situações, porque a gente comprometeu a sociedade dizendo que a gente não ia abusar, isto é, que as academias iam cuidar, que os alunos iam cuidar, usar máscara, luva e tal. Então, querer um aumento disso nesse momento, agora que a gente infelizmente teve esse óbito, e eu iniciei a outra live, e agora eu faço mais uma vez, demonstrando meu pesar, meu sentimento, era justamente por isso que a Manu falou, pô, não vai, tu não tá legal hoje, tu tá meio irritadiço. Pois é, a gente fica triste com tudo isso, né? Mas agora, não, calma. Agora, calma, eu peço realmente bom senso. Agora não é momento da gente ampliar algumas situações, né? Tânia, obrigado, querida. Vamos junto lá. Não está sendo muito fácil, mas a gente vai perseverar. Wanda, sobre cancelar as aulas esse ano. Não tem possibilidade. Estivemos em reunião com o governador, presidentes de associações regionais e membros da diretoria da Federação dos Municípios, hoje à tarde, alguns secretários de Estado. Não faz sentido ainda o cancelamento do ano letivo. Não, ainda não. Nós temos plano para cumprir com absolutamente tudo, né? Mesmo que a gente postergue ainda mais as aulas. As aulas vão voltar dia 4, segunda-feira? Não, não vão. Quem regula o calendário escolar é o governo do estado, e o governo do estado ponderou hoje que até metade da semana que vem, pouquinho mais, ele vai apresentar, então, o plano de retomada das aulas. Pode ser daqui 15 dias? Pode. Pode ser daqui 30 dias? Pode. Isso vai depender realmente da nossa situação epidemiológica no estado. Como ficam as escolas? Eu acredito que tenha respondido. Obrigado, Wagner, o secretário está respondendo aí. Está acontecendo o futebol 7, acho irresponsável. Pois é, justamente isso que a gente está pondo. E é uma pena, realmente a gente entende que é um negócio, tem gente que aluga quadra, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de jogar bola, mas infelizmente não faz sentido a gente arriscar tanto, né? Está com a CNH vencida, fica como? Tânia, o decreto do Estado vedou a autoescola, né? Como é que é? Tá. Olha, o secretário Diego Caetano, capitão da Brigada Militar, secretário de Segurança, já está me dando uma informação. Então, Tânia, primeira mão, eu realmente não conhecia isso. Ficou autorizado, deve ter saído uma portaria do Denatran, do Detran RS, então ficam suspensas as multas de trânsito em razão do vencimento das CNHs, isto é, quanto isso tu pode dirigir, tá bom? Uma bela notícia, eu não sabia disso, não sabia realmente disso. A minha carteira venceu, inclusive, agora no começo do ano, eu fui fazer a renovação dela, e quando eu fui buscar a carteira física, estava fechado. Eu não tenho a carteira física, mas daí me ensinaram que eu tenho a CNH digital. Então eu estou andando com ela no celular. Achei muito bacana isso, bem bacana. Tereza, professores. Futebol 7 não pode, ligue no 153. Obrigado, secretário Carlos. Pode de acordo com o nosso atual decreto, a partir de hoje. Então hoje é o último horáriozinho. Janque, querido, parabéns pelo trabalho aí, viu? Faria Lemos. Alguns estados anteciparam as férias das crianças. Alguma possibilidade? Ainda não, Marini, ainda não. A gente consegue, a gente tem uma estratégia de calendário escolar, que ela seria usada a partir de segunda-feira, como vai ser postergado, a gente tem uma próxima estratégia. Inclusive, o MEC está divulgando algumas novas portarias sobre aula remota. Eu não, acho que ainda a gente não está preparado para isso, mas vamos analisar. Por enquanto, a gente vai manter realmente o nosso calendário. Jefferson, não seria interessante estabelecimentos comerciais medirem a temperatura de cada um na entrada do seu estabelecimento? É uma possibilidade. Aqueles estabelecimentos que realmente quiserem, eu acho muito legal. As nossas blitzes, que a gente divulga, inclusive, onde vai ser, e a partir do dia 1º continuará assim, a gente vai entregar máscara e vai medir temperatura. Aqueles que tiverem com temperatura acima do normal, assina termo de responsabilidade, vai para casa, isolamento antecipado, isolamento prévio, entra no nosso cadastro de monitoramento. A epidemiologia vai ligando, a Secretaria de Saúde vai ligando, e quando chega a janela, inclusive, a gente vai testar, a gente quer testar essas pessoas. Fala das máscaras, isso, a partir do dia 1º é uso obrigatório das máscaras. Está saindo ao contrário aí, eu acredito, não. Mas, fala das máscaras. A partir do dia 1º, obrigatório o uso de máscaras, mediante multa, inclusive. Não
queremos multar, não queremos arrecadar recurso algum, é 0,5 RM, dá 70 e poucos reais, 74, 75 reais. Não queremos isso, a gente vai primeiro fazer advertência, a gente vai pedir para o cidadão usar máscara, e eu acho que vai ser inócuo, porque 90 e tantos % da comunidade já está utilizando isso, então está muito bacana. A gente vai dar a máscara que está sendo confeccionada por voluntários, por servidores, por detentas, inclusive, essas máscaras. Muito obrigado, a ressocialização é lindo isso, espero que realmente peguem o preço pelo trabalho de confecção, muito bacana. Doações estão acontecendo, então a gente vai dando, continua dando máscara para a população. Isso está sendo realmente muito bacana. Ah, e o reincidente. Bom, o reincidente, aquele que é enfrentador, bom, é o último expediente, mas a gente não quer isso. É um dinheiro que o município não quer, de forma alguma. A gente quer que as pessoas usem máscaras. Por isso, a partir de sexta-feira de manhã, a equipe de comunicação vai divulgar em todas as áreas e na imprensa aonde serão as blitzes em Bento. Aonde é que vai ser blitz? Bom, vai ter a blitz lá na Oswaldo Aranha, tal hora. Inócuo? Não. Se eu vou para Oswaldo Aranha, daí eu vou usar máscara. Daí um me perguntou, poxa, prefeito, dentro do carro precisa? Não, só se tu fores motorista de aplicativo ou motorista de táxi ou motorista de ônibus. Aí tu tem que usar. Dentro do ônibus precisa? Sim, precisa usar. Mas se tu tá no carro com a tua família, tá sozinho, não precisa andar de máscara. Eu, às vezes, me pego andando de máscara porque tu sai de casa, já bota a máscara e pum, às vezes eu me dou conta, não, vamos tirar e tal. Só que a gente vai acostumando com essa nova rotina, né? Quadras esportivas vão ser fechadas novamente, infelizmente. Infelizmente. Giovana Bruschi, tem culpado? Tem culpado. É o coronavírus, é esse vírus maldito que é o culpado. E a gente vai ter que saber viver com ele até a gente descobrir, os nossos cientistas descobrirem vacina. Isso não está próximo de acontecer. Comentário sobre cancelamento escolares. É verdadeiro? Não, cancelamento não. É continuidade da suspensão do calendário. Por enquanto, não volta às aulas. Não volta às aulas. Quando a gente vai saber? Bom, semana que vem, metade da semana que vem, o governador vai apresentar um novo calendário. Vai ser daqui 15 dias? Não sabemos. Vai ser daqui 30 dias? Não sabemos. Mas isso vai de acordo com o boletim epidemiológico do Estado. E, por favor, compreendam, as crianças em casa, por pior que seja a situação das escolas, a questão dos recursos, e a gente entende, e estamos trabalhando hoje, fizemos uma reunião muito produtiva de construção, estamos em contato com escolas, com transportadores para buscar uma alternativa, os vereadores estão nos ajudando nesse processo. Pior que seja essa situação, as crianças em casa, elas nos ajudam a não disseminar a contaminação, porque elas serão assintomáticas, elas não demonstrarão em regra sintomas, mas elas passam isso, poxa, sabe, a filha chega em casa e me dá um abraço absurdo, assim, forte, tal, doce isso, é gostoso, e se ela tiver contaminada, se pegar porventura de um e de outro, não existe culpa nesse processo, é vírus, a gente não enxerga, né, não é de forma deliberada, vai multiplicando então elas em casa, neste momento, e eu sei que é duro, é desafiador para mães e pais, é complicado, eu entendo realmente tudo isso, mas é uma forma da gente resguardar um bom percentual da nossa comunidade, junto com os idosos que estão se comportando e de acordo com o nosso decreto, a gente está conseguindo superar muitas situações, viu, pessoal? Quanto às academias, acho que é muito propício para a propagação. Isso, Veluma, realmente, mas, por outro lado, a gente está vendo muitos casos de pessoas que não têm cuidado com a saúde, obesos, hipertensos, diabéticos, que não têm a saúde regulada, também estão entrando numa linha de tiro muito complicada. Então, se a gente conseguir balancear, assim, baixo número de pessoas frequentando esses espaços, muita higiene, mas muita higiene por parte dos instrutores e professores, a gente vai conseguir vencer tudo isso neste momento, viu, pessoal? Então, vamos lá, tem muita gente que precisa fazer exercício físico, uma questão de recomendação médica, tem outras pessoas que se sentem bem, o emocional, o mental ajuda, então, eu acho que a gente pode, aos pouquinhos, sabe, com muita calma, lógico. Por outro lado, tem muitas academias que são grandes, são gigantes, que o número de pessoas é muito pouco e eu preciso a compreensão deles também, porque o passo, se a gente não conseguir regrar dessa forma, é fechar, e fechar é ruim para todos. Então, aos poucos, né, aos poucos e por esses momentos. Veja, bom, eu já vou falar dos nossos números daqui um pouquinho, mas por enquanto eu vou respondendo. Johnny, prefeito, a gente está vendo principalmente as ruas, o não uso de Mugué.
o Johnny, desculpa, eu estou vendo muita gente usando, sabe? Muita mesmo, realmente. Tá bem que ultimamente eu estou bem aqui no entorno aqui da prefeitura, muita reunião, muita tensão aqui nesse momento, mas pelo centro da cidade a gente está vendo muito. Sobre fiscalizações, são blitzes, que a gente vai fazer com o Guarda Civil, com a fiscalização da saúde, com a fiscalização do desenvolvimento econômico, mas entendam, a gente vai fornecer, a gente vai alcançar a máscara nessa fiscalização. O objetivo não é arrecadatório, pelo contrário, a gente já distribuiu milhares de máscaras e vai continuar distribuindo e incentivando as pessoas a fazerem. E por favor, assim, ó, vamos fazer um concursinho, assim, se a gente puder, um concurso. Me mandem vídeos vocês ensinando a fazer máscaras, que eu vou divulgando nas minhas redes, inclusive. Vídeos curtos, ensinando a fazer máscara com pedaços de tecido em casa. Acho que vai ser legal. Tentar interagir de uma forma. Me mandem vídeos que vocês fazendo e eu jogando na rede, pode ser? Eu acho legal. Ricardo, como fica as piscinas aquecidas? Não, acima de 60 anos, 60 anos e criança, não, de forma alguma. Desculpa, Ricardo, eu sei que é um estabelecimento incrível, uma higiene, asepsia fantástica e tal, mas é grupo de risco, não dá para arriscar, não dá, assim, ó, vamos preservar essa pessoa, vai ser teu cliente por mais muitos anos, assim, mas agora não faz sentido, pessoal, por mais difícil que seja. Veja, eu não fui eleito para dizer o que não pode, sabe, para as pessoas acharem que eu estou sendo ruim, rude, não, nunca foi objetivo, sabe. Mas a gente está vivendo momentos em que a gente precisa passar a nossa informação, passar aquilo que a gente sabe para o melhor das pessoas. Então, eu preciso realmente a compreensão de vocês. Esses números, bom, Akami, esses números aqui na cidade de infectados são enviados ao governo do estado, eles atualizarão os dados, verificando, Bento fica em terceiro com o maior número. Pois é, Akami, mas vamos lá. Foi o que eu falei na minha live de antes, que caiu, agora eu voltei. São escolhas. Eu sempre falei a verdade, por pior que ela seja. Sempre, em todo momento. A minha função é falar a verdade. Minha função é administrar o que é público, é buscar o futuro da cidade, é buscar pensar a cidade para o futuro, gerir serviços e falar a verdade. É meu compromisso. Fazer o que é certo e falar a verdade. Quando nós iniciamos esse processo do coronavírus, eu reafirmei isso. Todos os dados absolutamente transparentes. E nós somos exemplo no Brasil inteiro por isso. Sobre os dados, existem algumas situações. O Laboratório Central do Estado, ele credencia alguns laboratórios que podem passar informações e eles apresentam boletins epidemiológicos várias vezes ao dia. Isto é, os dados do Estado são dados acreditados pelo LACEN. O Hospital Tacchini, ele possui contrato com laboratórios que não têm o credenciamento do LACEN, e nem por isso são ruins, pelo contrário, eles só não são credenciados porque eles não fornecem para o Estado serviços. Tem por que credenciar. Nós tentamos, com a Secretaria de Estado, fazer com que eles reconhecessem os nossos exames. Os testes rápidos, da mesma forma, eles não reconhecem. Então, eles divulgam. Hoje eu estou lendo no nosso dashboard, aí eu vou mostrar para você aqui um pouquinho. Vamos ver se eu consigo. Aqui, esse é o nosso dashboard. Um deles, né? Nós teríamos 18 casos pelo Estado, mas eu optei por divulgar a verdade, e a verdade são os números que nós estamos testando em Bento, e nós estamos testando muito mesmo. Veja, nós temos 268 testes que vieram do Estado na primeira leva, depois 1.000 e alguma coisa que nós compramos com recursos da Justiça Criminal, doutora Fernanda Gringhelli. Depois nós compramos com recursos próprios, estamos comprando do consórcio, receberemos mais 1.400, eu acredito, do governo federal. Então, a gente está testando, e eu estou divulgando, a equipe está divulgando os verdadeiros. E hoje nós temos 81 casos confirmados aqui em Bento Gonçalves e 17 curados. Ah, mas fica feio. Não, fica feio é falar mentira ou deixar de mostrar os dados que nós temos, e eu vou continuar fazendo isso. Porque eu defendo, Cami, que o número de infectados no município, ele não pode ser parâmetro do nosso desespero ou da tristeza. Veja, a gente está falando de vírus. Todos os maiores especialistas, ou não precisa nem ser tão especialista para isso, está dizendo que num médio prazo
70%, 80% das pessoas serão contaminadas, estarão expostas ao vírus. No médio prazo, 70%, 80% das pessoas serão contaminadas. Outras, na próxima temporada, na próxima onda, será exposta. Alguns vão ser contaminados de forma artificial, por meio de vacinas, que elas não existem ainda. Mas a vacina nada mais é do que uma contaminação em pequena escala para que o teu corpo produza, então, anticorpos e combata todo esse processo. Daí tu fica imune. Mas todos seremos infectados. O dado que a gente realmente tem que se preocupar agora é qual é a estrutura que a gente fez, que a gente construiu, que a gente edificou, que a gente operou, que a gente contratou. Qual a estrutura que o município tem para encarar estes contaminados? Lembrando que 2,5% dos infectados, é esse o dado que a gente levanta, eles precisarão ser internados, seja isolamento, seja leito clínico ou UTI. Mas qual a estrutura? E eu estou muito confiante pelo trabalho que a gente fez. Com o apoio da sociedade civil, com o apoio dos voluntários, com recursos públicos, nós construímos 40 leitos de internação, que podem virar 80 leitos em momentos de dificuldade. O Hospital Tacchini reservou toda uma ala para o coronavírus. Está lá paradinha, esperando pacientes do coronavírus, caso, porventura, eles venham. Nós tínhamos 20 leitos entre município e privado de UTI. O Hospital Tacchini construiu mais 10 leitos. Nós não tínhamos leito de UTI na UPA. Nós construímos 8 mini leitos de UTI. Ontem chegaram mais 10 respiradores, totalizando, então, 75 respiradores em Bento Gonçalves. E é um número que é incrível. É incrível esse número. É gigante. Se tu botar na proporção, a gente tem muito, mas muito mesmo. Ah, mas e se precisar num acaso de surto? Os empreendedores de Bento, junto com o coordenador da UPA e o coordenador de manutenção do hospital, está querendo desenvolver uma válvula que pode triplicar, quadruplicar em momento de exceção. Dr. Felipe Borges, anestesista de Bento, parte de um grupo que está desenvolvendo, finalizando agora, um respirador portátil feito em impressora 3D, que pode ser a solução também. Isto é, nós temos estrutura para isso. Então é isso que a gente tem que se balizar. O número de infectados vai subir, tem que subir. Vamos lá, que subir. Num montante que a gente controle a entrada na UTI, no respirador, no leito de internação. Mas tem que subir, porque é vírus, ele vai subir. E as pessoas que vão sendo curadas vão ficando imunes a isso. Ah, tem gente que não sabe se vai ficar imune por muito tempo e tal. Sim, então, estão estudando, mas teoricamente, no mínimo por uma temporada, tu vai ficar imune ao vírus, né? Então, é natural que suba. Se não subir o número de forma gradativa, para e passo, se não subir esse número, o pico vai ser lá adiante. E aí vai ser o problema. Então, tu se gabar, assim, é gavar ou gabar, não sei, mas tu se vangloriar que o teu município não tem infecções nos dias de hoje, primeiro, tu não está testando. Então, tu não está sendo verdadeiro, tu não está enxergando eles, mas estão aí. Segundo, não é mérito algum, porque ninguém escolhe ter, ninguém opta por ter ou não ter. O grande estica e puxa da jogada, o grande freia, segura, proíbe e tal, é para as pessoas não contaminar todas ao mesmo tempo, porque a contaminação ela vai acontecendo. Então a gente tem que se cuidar, tem que reforçar, tem que se alimentar, tem que praticar exercício físico, sim, sabe? Tem que estar disposto e saudável. Aproveita para parar de fumar quem fuma. Aproveita para parar de beber quem bebe, sabe? Socialmente, aproveita. Então, mantendo forte, tu vai tendo condições de encarar esse processo. Vamos tentar lembrar que 80% dos casos contaminados nem sabem que foram contaminados. Isto é, segundo o próprio governador, não seria ridículo dizer que pega o número de casos, multiplica por 10, é o número de contaminados que tu tem no teu município. Mas os dados deles, não os dados nossos, né? Então, vejam, façam as contas, né? Por quê? Porque 80% dos casos, 90% dos casos, não fica com febre, não fica com dor de garganta, não fica com diarreia, não...
é difícil a gente lidar com o imponderável. É difícil, sabe, se fosse uma catapora que tu enxerga as bolinhas virem, seria mais fácil, isso tu não enxerga. Então é por isso que a gente precisa ter muita calma agora nesse processo, né? Mas assim, os números estão subindo, a nossa estrutura está posta e pronta. O que nós precisamos é reservar, resguardar a vida dos mais idosos, agora que nós já temos a estrutura montada, resguardar a vida deles, resguardar o girar das pessoas na rua, reduzir. Quer ir no mercado? Vai, mas vai tu. Não vai tu, mas a família, mais o filho, mais a avó, mais o cachorro. Tá. Não. Vai para lá. Higieniza, usa máscara. Antes de entrar em casa, tira o sapato. Lava muito as mãos. Não bota a mão no rosto. Cuida disso. Tira a roupa quando entrar em casa. Troca, higieniza ela. Usa muito da higiene. Muito. Bota um pano com hipoclorito, vou até falar marca, não tem problema mesmo, que boa, ou qualquer outro hipoclorito, assim, bota um pano com que boa assim na entrada de casa, limpa o solado do sapato, tira ele. Situações simples, a gente vai vencer tudo isso. Isso aí, comprando muito teste. Fazer uma reunião comigo, ótimo, a secretaria está à disposição. Desculpa, Elisângela, a gente está realmente muito assoberbado, muito. Sabe, não tem manhã, tarde e noite, não tem madrugada, não durmo, você sabe, a minha situação pessoal lá em casa tem quarto turno também, mas assim, os secretários estão à disposição e naquilo que eu posso eu acompanho, mas as casas de festas e tal, a gente precisa compreender, entende que o momento é de cuidado e tal, mas soluções, mas o que nós vamos fazer? Sabe, vamos colocar crianças, expor as crianças, e qual é o sentido de tudo? Se as escolas estão fechadas, a gente vai abrir as casas de festas e eventos. Eu realmente compreendo que não é algo simples, eu compreendo realmente que é algo até constrangedor dizer, até duro demais, mas não faz sentido, sabe? Então, agora o momento é da gente buscar sobreviver, então, por favor, eu peço que compreendam e realmente, se o objetivo for achar algum culpado que não seja o coronavírus, né, a gente precisa compensar, assim. O Cine vai abrir segunda dia 4, eu não tenho ideia, desculpa, Olinda, eu posso buscar e ir atrás e quando eu tiver essa informação eu passo na próxima live. Só acompanha, tá bom? Ônibus cheios. Bom, Luciano, essa questão dos ônibus, a gente tem no nosso decreto muito claro, só pode entrar o número de pessoas de acordo com o número de assentos. Já foram multados várias vezes. E eu peço a compreensão do cidadão, porque mais ônibus foram colocados à disposição e tu vê os primeiros ônibus cheios e os ônibus de trás vazios. Por quê? Porque a pessoa não quer, ela acha que vai perder o ônibus. Então, a gente vai continuar multando até que a porta feche. Infelizmente mesmo. Futebol, sim, a partir de então vai ser cancelado, infelizmente, e peço realmente muito desculpas, mas os dados eles são esses. Falta? Não, nem pensar, eu não vou embora de lugar nenhum aqui. Até eu estou aqui, me aguentem. O ônibus realmente não faz sentido, né? Não faz sentido, e por isso que as multas estão sendo feitas. Aí a gente não tem o que fazer. E infelizmente o motorista vai ter que ser minimamente grosseiro aí no processo, né? Não pode entrar, não pode porque não pode, ué. Paciência, pega o próximo ônibus. Se não, é isso. Como fica quem tem que ir até o cartório eleitoral para regularizar o título? Eu não sei. Pela internet da secretária. Tá, muito obrigado. Então, Enelita, entra no site www.tre-rs.gov.br. É isso aí. De moto usar? Não, de moto não precisa usar. Quando tu tá andando assim, não precisa usar. Apesar que tem o capacete fechado, né, e tal. Não é necessário, sabe? O problema é quando tu for andar na rua. Obrigado, Sueli. Vamos usar máscara, em cada máscara quadra do Borgo cheio de gurizada. Pois é, a partir de agora a gente vai, a partir de hoje, né, a partir de amanhã, no caso, a gente vai restringir essa situação.
a partir de amanhã. Que mais? Metodologia, gravidade por cores, seria interessante publicar. Pois é, Denise, querida, como vai? Nessa reunião que nós tivemos hoje com o governador e com a equipe, ele nos apresentou, então, eu falava na primeira live, mas eu vou de novo nessa. Nos apresentou, então, a metodologia das cores, né, o mapeamento, segregação do estado por cores, de acordo com os dados epidemiológicos versus capacidade instalada dos hospitais. E realmente ficou muito interessante. A nossa região, já antecipa, ela ficou numa coloração laranja. Ela começa no verde, verde é livre, totalmente livre de contaminação, isto é, nenhum ponto. Isso vai ser somente, espero, muito rápido que a gente saia desse processo. Depois vem o amarelo, depois vem o laranja, o vermelho e o preto. E o preto, ele é o mais grave e o verde é o mais leve. Nós estamos no laranja, estamos controlando, estamos pilotando a situação, as nossas ações estão acontecendo. Espero que realmente a gente permaneça e vá clareando essa informação. Semana que vem, então, para cada uma dessas cores, os setores eles se comportarão de forma diferente. Isto é, tu vai poder abrir mais, tu vai poder abrir menos, tem um lugar que tu vai poder abrir casa de festas, por exemplo, tu vai poder ampliar os setores da academias, algo nesse sentido. Nos lugares, nas cores mais escuras, tu vai ter maior restrição. Isto é, quanto mais a gente compreender e colaborar nesse processo, antes a gente sai de tudo isso, e antes a gente saindo, antes a gente volta à carga total. Então, a partir de semana que vem, acredito que ele abriu espaço para nós colaborarmos com as informações, a gente vai apresentar, então, os setores, as federações, os sindicatos vão apresentar muitas informações, até sábado, eles vão trabalhar domingo, segunda e terça, e aí na quarta-feira apresentam, então, o saldo, quarta ou quinta-feira disso tudo, e aí nós vamos saber o que nós vamos poder ou não poder. Pode ser que Bento flexibilize um pouco mais, pode ser que Bento recrudesça um pouco mais. Até lá a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Estamos na subida do pico. Opa. Caso o quadro venha piorar mais do que previsto, pode parar, claro, pode parar tudo, sem sombra de dúvidas, né? É aquilo que eu falei, a gente trabalha com fissura, não com fratura, isto é, a gente trabalha sempre com a corda tensionada. Por quê? Porque tem que existir esse equilíbrio da vida voltar ao normal e da preservação total da saúde, né? A partir do momento que a corda vai rompendo, a gente solta um pouco, né? A gente não pode deixar estourar essa situação. Quando os casos vão subindo, quando a gente começa a entender a falta de controle, não é pelo número de casos, viu? Só um detalhe, voltando àquilo que eu tinha visto. Não é o número de casos que vai e sim a nossa capacidade instalada, é número de respirador, número de leitos. Quando vai baixando essa capacidade, a gente tem que frear para conseguir fazer esse paciente curar, e aí a gente solta mais um pouco. E infelizmente é um jogo de desculpa o termo, mas é aquela coisa de cardíaco, né? A gente está sempre na tensão porque não tem flexibilização, né? Então a gente precisa realmente compreender que não existe manual para tudo isso. A gente vai lidando porque o nosso objetivo é preservar sempre, sempre, sempre vidas. Tem pessoas que usam de modo errado, nariz para fora. Bom, mas vamos usar. Eu estava até esses dias falei com a doutora Carla Merigo. Por sinal, quero parabenizar a doutora Giovana, que é a nossa coordenadora de saúde bucal, Giovana Debaco, faz um excelente trabalho, principalmente nessa questão de captação de máscaras, e foi para a área completamente diferente da dela, para ajudar, e, pô, tá demais. E aqui cumprimentar os profissionais da área da odontologia da prefeitura, e eu estava numa live esses dias, e a doutora Carla, uma excelente profissional do nosso CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, ela falou, tem uma questão da pessoa que bota errado e tal. Tem, e eu falava para ela o seguinte, olha, quer dizer, respondi para ela, não sei se ela entendeu. Tem gente que bota errado máscara, tem gente que bota a mão na frente da máscara, tem gente que... Tá, calma, vamos tentar entender que tudo é um processo, né? O fato da pessoa botar máscara, ela já tem total respeito meu, assim, sabe? Eu agradeço, assim, se pudesse dar um abraço, daria, ainda não dá. Ela vai pegando, mas ela já tá com a máscara. Ela botou a mão onde não podia, calma. Ela vai aprender aos poucos, tal qual quando a gente aprendeu a andar de bicicleta. A gente ia muito ruim, devagarzinho, caía e tal, bambeava, botava o pé no chão, tinha que usar rodinha e tal.
aos poucos tu vai aprendendo a lidar, porque vai fazendo parte do teu dia. Tu vai se dando conta que quando tu fores colocar a máscara, e olha aqui, ó, tu pega ela sempre, absolutamente sempre, pelos elásticos. A Manu me olha porque eu faço sempre errado, mas eu vou aprendendo também. Daí tu coloca ela aqui, na hora de tirar, tu não bota mais a mão, sabe? Tu não bota mais a mão nela. Daí tu vai pegar sempre por ela aqui, pelos elásticos. Tu não bota a mão dentro, tu não bota a mão fora, sempre pelo elástico. Tu não vira a máscara para usar do outro lado no dia seguinte, não é assim que funciona. Essas descartáveis tu tem horas para usar, depois as de pano, e eu tenho aqui também porque eu ganhei, achei bem legal, comprei algumas, mas ganhei outras. Essas de pano aqui tu usa também por algumas horas, quando ela começar a umedecer tu tira, usa outra e leva para casa, lava, bota a solução de polito e tal, lava, pendura, fica bem, depois tu pode usar de novo. Então assim, da mesma forma, tu botou, legal. Então é o seguinte, eu não me preocuparia muito agora que o cara tá pegando e tal, porque a gente vai pegando jeito, tudo é muito novo, né, pessoal? Tudo é muito novo. Então, acho que a gente vai parabenizando, melhor agora ir parabenizando, ó, parabéns, tá todo mundo dos máscaras, é isso aí, fica bom. E aos poucos a gente vai ficando mais destros aí na situação. O governo falou o tempo para providenciar EPIs, escolas, daria a pensar em algo? Não, ainda não, né? Ele, pelo que ele comentou hoje, e vai apresentar a partir de semana que vem, um novo plano, o objetivo é realmente retomar essas aulas, mas a preocupação é com as crianças, então cuidar um pouco talvez dos mais jovens, mas ainda não. Ainda não existe uma previsão de retorno das crianças, viu? Ainda não. Eu peço que realmente, por mais difícil que seja, assim, que vocês compreendam, porque é o que mais é importante para todos nós, né? São os nossos filhos e, poxa, vamos, filho. Qual a porcentagem se aumentar o número de Covid na cidade? Girlane, não é o número do Covid, como eu disse antes, assim, né? Não é o número de infectados que vai fazer abrir ou fechar, não é isso, é a nossa estrutura. Nós temos estrutura para encarar tudo isso. Número de leitos de UTI, número de leitos de isolamento, número de respiradores, número de EPIs. É isso que vai nos mover, não o número de infectados. Veja, se eu digo que eu não, se eu replico que 70%, 80% das pessoas serão contaminadas, a gente está falando aí em 90 mil habitantes, 100 mil habitantes da cidade. O que a gente precisa é que essas pessoas passem a se contaminar aos poucos e não disseminem doença, né? Não, desculpa, e não lotem o sistema de saúde, aos poucos, né? Reabrir bailes? Não, 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 não. Não abrir bailes, não. Tá bem? Falar várias vezes para o pessoal não confundir. Aquilo era do decreto do dia 16, ele não havia sido revogado, e daí deu todo esse banzé aí. Mas liguei para o editor do site de notícias, inclusive, falei para ele, ó, calma, não é assim, está acontecendo assim, assim, assado, nós vamos, inclusive, revogar hoje. Sandro, amanhã, sobre a quadra de esportes, amanhã, a partir de amanhã, infelizmente. Sobre as cirurgias eletivas, bom, Loreni, é o seguinte, cirurgia eletiva, ela não é de emergência, tá? Existem dois tipos, as cirurgias de urgência e emergência, essas não pararam de forma alguma, e as cirurgias eletivas, tá? As eletivas são aquelas que não causam risco à vida, que elas não causam risco de perder algum membro, algo nesse sentido. Estas que não causam risco, elas estão suspensas. Por quê? Porque se der uma complicação na cirurgia, tu vai ter que ir para UTI. Se tu vai para UTI, tu está tirando espaço de alguém que precisaria, ou que poderia vir a precisar. Se a cirurgia for um sucesso, tu vai para o teu leito de recuperação. Tu pode vir a tirar um espaço de quem precisa, por causa do coronavírus. Então elas foram suspensas, não canceladas. Se o teu caso, deixa eu ver, teu filho, uma hérnia, se o caso realmente é de muita dor, procura a tua unidade de saúde e no caso de crise, porque se ela for realmente de urgência, ela vai ser feita, tá bom? Mas assim, agora é momento, não seria nem tão adequado ir para o hospital num momento desses, né? Porque eu estou falando de carga viral, por mais controle que exista dentro de um complexo hospitalar, seja da UPA e tal, não me parece muito adequado a gente ir para lá se a gente não precisa e tal. Sim, professores, 15 alunos, aí, é assim. Perdi. Então, casas de festas, nada ainda. Não, nada ainda.
Não entendi, Igor. Manuel, eu entendo a festa infantil, mas não faria sentido, né? A situação da festa infantil, se as escolas estão fechadas. Então, eu sei, as casas infantis de Bento são as melhores do país. Eu conheço praticamente todas, de ir com a minha filha, ou para o aniversário e tal, ou dos coleguinhas, ou dos filhos de amigos e tal. São incríveis, estruturas fabulosas e fantásticas. Agora, eu preciso que vocês compreendam que é um momento muito delicado, é a vida dessas crianças. É meu negócio, eu entendo, eu compreendo, e realmente a gente está sofrendo muito com isso também. Mas vamos pensar que pós-inverno, final da situação vai acontecer, e aí a gente vai buscar voltar aos poucos à normalidade, e aí a gente vai poder comemorar muitos e muitos anos. Vejam, arriscar tudo isso não me parece fazer sentido para quem tem um espaço que preza tanto pela alegria, pela festa e pela vida. Então, chega a ser constrangedor a gente falar, porque é um negócio de vocês, e vocês fazem muito bem feito, mas tudo muito bem feito, perfeitinho e tal, mas agora é um momento difícil, né? Muito difícil. Então, festa em lugar de recreação infantil que não pode criança, e nem idosos, e quem é que vai, sabe? Devemos nos preocupar com o vírus? Claro que devemos, né? Muito devemos nos preocupar com o vírus. Na verdade, a gente não está dormindo há tanto tempo por causa disso tudo, e a gente vai ficar muito tempo sem dormir, a gente vai chorar e sorrir por muito tempo ainda, sabe? E eu estou falando muito tempo porque os dias estão sendo muito longos, né? Administrativo das escolas podem voltar, acho que não faz sentido, mas se não me engano, em um decreto nosso coloca que pode ir justamente para a questão da folha de pagamento, setor contábil, pode sim ele, essa situação. Número para as aglomerações é 153, é 153 aqui em Bento, Líria. Desculpem, pessoal, fiquei em silêncio que eu estou tendo. Manoel, sobre as multas e não usar máscaras com criança autista, não. O processo ele é totalmente de bom senso, viu? Eu compreendo a dificuldade, a peculiaridade, né, da situação. Fica tranquila. Não é esse o objetivo que a gente busca, né? Na verdade, é uma lei para auxiliar no processo pedagógico. É para fazer as pessoas que ainda estão descrentes compreenderem. Mas a gente vai anunciar, inclusive, todos os pontos de blitz, sabe? Junto a gente vai estar medindo a temperatura, a gente vai estar entregando a máscara. E se tiver esse caso que não pode utilizar, paciência, né? Sem problema. Todos os nossos fiscais serão muito bem orientados a ter essa situação, viu? Ao meu ver, grande erro é que as pessoas colocam a máscara no queixo, colocam no bolso. Também é um bom erro, mas como disse anteriormente, que bom que elas estão usando máscara. Elas vão errar, todos vamos errar. Quem nunca botou a mão na frente da máscara para peitar e tal? Mas aos poucos a gente vai escutando, vou lendo as informações de vocês e tal, que não é certo, então a gente vai aprendendo. O problema é a pessoa não acreditar na máscara como uma forma de não disseminação do vírus. Esse é o problema. Então, assim, vamos errar, mas a gente vai acertando. Como a gente começou andando de bicicleta, foi tropicando, caindo e tal, mas a gente foi aprendendo aos pouquinhos. Com a máscara vai ser tudo certinho, a gente vai ter tempo ainda. Infelizmente vai ter muito tempo ainda. Me mandaram que não vai mudar o lance dos 3 alunos por metragem quadrada, 15. Eu entendo, Marine, mas ainda a gente não chegou nesse momento, ainda a gente não tem condições de fazer isso. Com a possível condição da próxima semana, a gente vai poder, mas já foi muito difícil a gente estressar essa relação e conseguir essa flexibilização. Mas, por favor, eu peço encarecidamente que compreendam. Não é difícil. Ontem mesmo a gente teve o primeiro óbito aqui na cidade e vão acontecer outros, infelizmente. Vão acontecer. E eu preciso que todos compreendam todas essas dificuldades. Pastor Júnior, sobre os cultos, a gente tem no nosso decreto a questão de 1/3 do espaço. 1/3 do espaço, de acordo com o decreto do Estado, espaços pequenos, 30 pessoas no máximo. E vamos lá, tem muita gente que fala do culto, da missa, da igreja.
tem um fator que é muito importante da gente pensar, que é o fator anímico, né? A fé ela é muito importante, ela ajuda na pessoa, ela dá esperança, e a esperança ela te ajuda em absolutamente tudo. Então, tem essa situação pelo decreto do Estado, a gente tem aqui 1/3 do salão que possa ser ocupado com todos os requisitos que já estão no nosso decreto, higienização, sanitização dos espaços, pontos de toque, álcool em gel, máscara e tal. Então, eu realmente tenho essa informação para lidar, pastor. A dúvida. Os mercados cheios de pessoas, a gente pede e os mercados estão colaborando na situação. Eu estou indo frequentemente, como a Cintia ela não consegue sair de casa, né? Tá com o Vicente pequenininho, tá com a Ana Beatriz também, e nem pode sair de casa, né? Eu estou indo no mercado e vou de um ao outro, vou dando os mercados, indo cada vez em um, para até ver como é que está a situação, conversar com o pessoal. E todos, dos menores, do mercadinho de bairro, os mini mercados, mercados maiores e mercados de rede, todos estão fazendo um trabalho muito bacana, marcando no chão, orientando as pessoas, colocando álcool em gel ou líquido para limpar os carrinhos e cestinhas. O número de pessoas, mas todo mundo de máscara e cuidando, eu acho que é legal, né, pessoal? A gente aqui há 51 minutos, se for contar aí os 20 e poucos da outra, já passou um bom bocado. E eu quero agradecer demais, demais, demais o carinho de vocês, a atenção de vocês e pedir mais um pouco de ajuda para a gente superando esses obstáculos. Realmente eu encerro todos os dias, ou todas as oportunidades que a gente tem, pedindo para que todos fiquem com Deus, e realmente hoje eu peço mais uma vez que todos fiquem com Deus e que, se puderem, façam isso, coloquem suas orações aí a vida da senhora que faleceu, e foi no domingo, ontem chegou o resultado do exame. Peçam e orem pela família dela, e que a gente realmente possa passar uma mensagem de carinho, de compreensão. A gente precisa compreender as situações, a gente entende os negócios, a gente entende a questão das aulas, a gente entende que tem famílias que já não sabem o que fazer mais com as crianças em casa, e realmente é constrangedor. Tem gente que não consegue trabalhar porque tem que cuidar do filho, e eu peço realmente que todo mundo respire fundo, eu peço que todo mundo tenha carinho e cuidado, eu peço que todos respirem muito fundo, porque a gente precisa encarar isso de frente. Não tem mais tempo para negar o problema. A negação ela é algo que a psicologia explica, mas nos momentos como hoje não dá mais. O problema está aí. Se a gente ficar com aquele papo, porque tem um remédio, porque o meu político tal falou do remédio. Não, não tem remédio, pessoal. É só para sintoma remédio. Mas tem vacina? Não, não tem vacina, ainda não. Mas não existe, não existe, está tirando vidas. Chega de vamos parar de negar o problema, vamos encarar de frente, vamos compreender que a nossa função agora é superar isso, e a única forma que a gente tem de superar é cumprir com essas situações, com esses decretos. Nem um pouco mais, menos talvez a gente pode, mas juntos. Isso daqui é um time, é o time de Bento, todos nós jogamos no mesmo time, todos nós enxergamos o problema e buscamos ajudar a resolver o problema, todos nós paramos de terceirizar as responsabilidades são nossas. A gente pode conversar com o nosso amigo, a gente pode conversar com o vizinho, a gente pode orientar outra pessoa e não ser grosseira, usar máscara. Usa máscara aí, amigo, não por ti, mas por todos nós. Não custa, né? Às vezes o cara saiu de casa com a cabeça cheia, tá com um problema, todo mundo tá com um problema. A gente precisa só empatia, carinho nesse momento. E eu, por fim, quero parabenizar a equipe aí da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, IPURB, e também a Guarda Civil, que nessa madrugada aí passada fez uma baita de uma ação. Foram cerca de 800 pessoas que foram fiscalizadas. Quantos ônibus, secretário? Quantas? Não, foram 225 pessoas, 8 ônibus, 8, desculpa. Foram 8 ônibus, 225 pessoas, foram paradas aí numa parceria com a Polícia Rodoviária Federal, pessoas de Bento Gonçalves que trabalham nos frigoríficos aqui da cidade ao lado, de Garibaldi.
todas as medidas temperaturas, deu tudo ok, né? Não teve todas com temperatura adequada. E por que isso? Porque existe um foco de disseminação, ainda não é uma questão de surto. É um foco e a gente está fiscalizando para evitar que a disseminação aconteça dos vírus, como aconteceu aí nos municípios de Lajeado e região, Marau, Passo Fundo. Então, eu preciso realmente dizer para vocês que foi um sucesso essa ação, foi de madrugada, eles começam muito cedo, e quero parabenizá-los pelos trabalhos. Então, vamos lá, pessoal, coração macio de todos, porque a gente precisa, nesse momento, estar do mesmo lado. Não vai adiantar a gente puxar mais do que deve, que daqui a um pouco essa corda, ela estoura, né? Agora é o momento da gente compreender a vida e a saúde de todos, e daqui a um pouco vai voltar tudo normal. Forte abraço a todos, vamos nos comunicando, e respirar fundo e rezar bastante, porque isso ajuda. Enquanto a gente está rezando, a gente está pensando coisas boas. Por outro lado, a gente está fazendo todo o nosso trabalho, construindo, edificando, comprando situações, respiradores, EPIs, e vai dar tudo muito certo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e realmente vai dar tudo certo. Tá bom, queridos? Um abração. Boa noite.